É isso. A gente vai ler hoje Marcos 9, dos versículos 2 ao 8. É um trecho curto, mas que a gente consegue extrair dele aqui algumas lições e aplicações importantes aí para o nosso dia a dia. Posso ler aqui, Alan? Pode seguir aí. Vamos lá. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. O título aqui na minha Bíblia é a Transfiguração. Esse título pode variar de Bíblia para Bíblia, mas é esse trecho que ele vai relatar. Versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. É esse trecho, meu amigo. Conhecido como o texto da Monte da Transfiguração, né? É. É, Ele é um bem, texto bem dinâmico aqui nessa questão de mostrar um ambiente espiritual muito vivo, né, Alan? verdade. Jesus Cristo, ele chama os discípulos dele, nesse caso aqui, aqueles que são mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, para ir orar no monte. Algo muito comum ali na vida de Jesus, né? Subir ao monte para orar, buscando um lugar tranquilo e tudo mais, né? Uhum. E aí, nessa oração, a gente tem esse momento enriquecedor aí, essa experiência, podíamos chamar assim, né? Então, os Uhum. discípulos ali já tinham vivenciado outros momentos com Jesus, mas agora eles têm uma experiência de um ambiente espiritual, né? Eles têm uma manifestação ali de Deus muito forte ali naquele monte, né? E aí a gente consegue pensar, eu estava pensando sobre como importante é nós termos uma experiência, sabe, com Deus. Porque às vezes tudo que nós temos são conhecimentos, né? O que nós temos é costume, a gente ouviu falar muito, às vezes alguém já leu muito a Bíblia, e às vezes o que vai fazer uma grande diferença na nossa caminhada aos pés de Cristo é essa experiência com Deus, que eu acho que é o que esses discípulos eles podem falar isso, né? Esse Pedro, Tiago, João pode falar, olha, um dia eu estava lá no monte com Jesus em oração e houve algo sobrenatural ali naquele lugar, né? Essa experiência, ela é muito importante para a vida de quem inicia na fé. Porque eu percebo, Rodrigo, que muitas pessoas que às vezes desistiram dessa jornada de seguir os passos de Jesus, né? Muitos que desistiram porque faltou-lhe essa experiência, sabe? Faltou ter um Sim. momento em que ele realmente vivenciou com Deus. Não algo que ele aprendeu, algo que ele leu, algo que lhe ensinaram, mas um momento que Uhum. ele teve ali uma experiência com Deus, né? É como Sim. Jó 42 fala, né? Olha, eu te conhecia de ouvir falar, né? Mas ele vai lá e Uhum. fala, mas agora os meus olhos te veem. Então, muda tudo na nossa vida. E, inclusive, esse momento da transfiguração é um momento de virada no ministério de Jesus. Depois Sim. desse monte, Jesus Cristo segue naquele período de cumprimento da missão em que ele está indo para Jerusalém para morrer. Então, é como se esse momento da transfiguração, que valida a sua identidade, né? Vem uma voz do céu e diz, ó, Jesus, tu és o meu filho amado, então ali ele
tem ali a sua identidade fortalecida da sua missão, a identidade diz respeito à sua missão, ele é o Cristo, aquele que foi enviado, né? E aí ele está pronto agora para esse segundo momento da vida dele. Parece que na jornada cristã exige um momento que a gente enfrenta em que a gente só consegue permanecer se lá atrás houve essa experiência com Deus, né? É verdade. Ele coloca aqui nesse versículo, né, o versículo 2, que ele levou os discípulos a sós, né? Então, foi um momento peculiar, particular, íntimo desses discípulos com Jesus, né? E a gente não pode esquecer que o Jesus a quem nós dedicamos a nossa vida, a quem nós servimos, a quem nós devotamos a nossa fé, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que nos chama a uma proximidade com ele, que foi o que esses discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram naquele momento da transfiguração, né? Nessa experiência pessoal e individual que cada um ali viveu aos pés de Cristo. E o interessante também aqui é que é uma experiência que eles tiveram que ela estava plenamente fundamentada na palavra de Deus. Foi uma experiência, por assim dizer, bem embasada, né? Com alicerce, porque nós vemos eles desfrutando daquele ambiente espiritual em que eles estavam participando ali no alto do monte, e nós vemos a voz, que nós sabemos que é a voz do Pai, dizendo: esse é meu filho amado, ouçam-no. Ou seja, há uma validação do Pai, há uma validação do Deus Altíssimo sobre aquela experiência que eles estão tendo naquele momento. Além do que, Jesus, ao se transfigurar naquele monte, aparecem diante dele Moisés e Elias, representando aí, respectivamente, a lei e os profetas, ou seja, trazendo mais uma vez um embasamento de um histórico bíblico, de uma narrativa bíblica que remonta desde o Antigo, permeando todo o período interbíblico e Novo Testamento, e assim por diante, né? Ou seja, o que eles viveram ali como uma experiência pessoal no alto daquele monte com Jesus não foi fruto de um devaneio, não foi fruto de um êxtase, não foi fruto de uma clonagem coletiva, não foi fruto de um nirvana, por assim dizer, mas foi uma experiência verdadeira, legítima, concreta, sobrenatural, mas ao mesmo tempo real que eles viveram e que marcou profundamente a vida deles. Nós podemos dizer que, com certeza, a vida desses discípulos, após viverem esse episódio, nunca mais foi a mesma, né? Verdade. É muito importante isso que você disse, que foi uma experiência fundamentada na voz de Deus, na palavra de Deus, né? Porque muitas pessoas têm algumas experiências que julgam ser experiências com Deus, mas que quando você ouve os testemunhos, os relatos, elas não condizem com as escrituras, né? É uma viagem na maionese, Sim. né? É o cara que dormiu com a barriga cheia, né? E teve não foi uma visão, foi uma visagem, né? Porque o próprio Paulo, preocupado com esse tipo de experiência, esse tipo de visão, ele escreve em Gálatas que se um anjo do céu descesse, aparecesse para você, mas falasse de um evangelho que não fosse o evangelho anunciado por eles, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, que era para considerar loucura aquilo, né? Não era para ser considerado aquilo uma experiência com Deus, né? Então, toda essa experiência com Deus, ela tem que vir, sim, fundamentada, né? E não por uma simples vontade, alguma pessoa que foi buscando aquilo pelo próprio querer, mas algo que Deus nos trouxe. E é legal, interessante pensar que esses discípulos, eles não criaram esse momento para essa possível experiência com Deus. Essa experiência com Deus, ela se deu no de repente, no espontâneo, no voluntário, no curso do caminho deles, né? A gente quer buscar, às vezes, essa experiência, a gente quer criar um cenário para que isso aconteça, a gente quer agendar, né? Por exemplo, a gente vê algumas igrejas, quinta-feira
é o culto da vitória, na quarta é o culto de não sei o quê. Aí a gente faz agora é o homem que faz a agenda de Deus, né? Não é mais Deus Uhum. que governa o É homem, né? verdade. E o dia a dia. Então é uma coisa que acontece, a qualquer momento pode acontecer. O importante é a gente estar atento para as circunstâncias. E pode acontecer, sim, num monte, com um negócio tremendo como foi, ou como uma sarça ardendo que não se consumia, como você falou num outro domingo, né, Rodrigo? Mas também pode acontecer Sim. em pequenos detalhes. Mas aí precisamos ter ouvidos espirituais, olhos espirituais para perceber isso, né? Porque às vezes acontece no nosso cotidiano, né? Não É acontece verdade, a gente fora tem que estar desse ambiente. atento, devemos estar atento a essa frequência divina, né? Deus tem nos falado aí no nosso dia a dia, né, de diversas maneiras. Agora, será que nós temos escutado essa voz de Deus, né? Verdade. Então é muito importante que nós, na nossa caminhada, nós tenhamos esse momento, essa experiência com Deus. Acho que esse é o primeiro ponto que deve ficar bem aqui fundamentado na nossa conversa. Queria que você, que está nos assistindo aí, pudesse depois fazer essa reflexão sobre a sua vida. Quais são as experiências que eu tenho com Deus, que as experiências que eu tive com Deus, e recorde isso, porque são essas experiências, elas são as raízes da sustentação da sua vida cristã. Né? No meio das nossas crises, às vezes crises até de fé, de duvidar, de achar que, sei lá, Deus não existe, Deus me abandonou. Essas experiências, elas são resgatadas na nossa memória e elas nos mostram que Deus está com a gente, que Deus nos conhece e que tudo isso vai poder ser superado, né? Eu achei legal isso que você falou, Alan, nesse convite que você fez para todo mundo, inclusive para mim, né? De a gente olhar na nossa história e tentar perceber esses momentos de experiências com Deus que nós tivemos, né? Eu me lembrei também dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Porque sempre que eles tinham um momento de experiência com Deus, eles construíam um altar, né? E aquilo ficava marcado na vida deles. Sempre que eles passavam por ali de novo, eles falavam: olha, nesse lugar eu tive uma experiência com Deus num dia que eu estava triste, num dia que eu estava angustiado. Enfim, era como que eles erguessem memoriais para se recordar daquelas experiências que eles tiveram, né? E que se tornaram fundamentais Abraão faz muito para a isso, vida né? de fé deles, né? Isso. Então eu Verdade. tomo para mim esse convite de fazer esse olhar para esse período todo de jornada e caminhada com Cristo, tentando trazer à memória quais foram essas experiências que fundamentam também a minha fé em Cristo, né? Eu lembro quando o povo de Israel ele passa o Rio Jordão, né? E a recomendação, a orientação que eles têm é, olha, levem as pedras desse rio aí, que é para servir de memória, né? A gente percebe muito É essa verdade. questão toda da... O judeu tem muito isso, né? Uma tradição que traz muito a memória, né? Então, das pessoas, né? É bem É interessante verdade. isso, né? Um outro ponto aqui também que é interessante, Alan, logo em seguida, nos versículos 5 e 6, diz assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outras para Elias, pois não sabia o que dizer, estavam assombrados, né? A gente consegue perceber aqui que o vinde a mim, ele é necessário, mas o ide por mim, ele é compromisso, né? Nós fizemos uma igreja, se a gente for analisar assim, numa leitura bem superficial, mas nós fizemos uma igreja, entramos na igreja e ficamos falando para quem está do lado de fora: vinde, 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 né? E nunca ide, 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 né? E é por isso que o conceito, que isso é até errado, né? Mas
que o conceito de sucesso de igreja, ele está muito deturpado, né? Porque qual é o conceito de uma igreja de sucesso? É uma igreja que conseguiu congregar em si milhares de participantes e que conseguiu construir para si edifícios que fornecem uma estrutura invejável, né? Esse é o conceito de uma igreja de sucesso. Não que isso não seja parte de um ministério bem-sucedido, né? Mas nós poderíamos dizer com maior franqueza que os sinais de uma igreja de sucesso são muito mais a influência e a relevância que esses participantes desses ambientes exercem na cidade, no bairro, nos locais onde eles estão inseridos, enquanto fora da igreja. Não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja. Porque dentro dessas estruturas e cercado de pessoas que professam uma mesma fé, é maravilhoso a gente escutar o som, sentir o chão tremer do seu lado, pessoas levantando as mãos, glorificando e tudo mais. Dá vontade mesmo de fazer uma cabana e morar ali, né? Mas não é esse o propósito, né? O propósito é o fora dali, é o depois dali, é o que levar dali para a cidade onde nós estamos inseridos, né? Cara, a gente, tanto eu quanto você, gosta muito dessa questão toda das reflexões que fazem pessoas da época da espiritualidade, de monge, essa coisa toda, mas eu sempre fiquei questionando, sabe? Essa reclusão, ela é uma reclusão que a pessoa faz para ter uma experiência com Deus. O cara vai lá e entra no mosteiro, o cara vai lá e entra dentro da caverna, mas ela é uma reflexão egoísta, né? E não pode não haver ela, não pode. Nós precisamos disso. Entre no seu quarto, né? Mas não podemos ficar nisso para sempre, porque o mundo está acontecendo, né? O mundo está girando cada vez mais veloz, né? E é interessante, sim, essa vida monástica. O cara vai para o deserto, né? O cara vai num retiro espiritual, vai num mosteiro, como hoje a gente tem vários cristãos evangélicos que também frequentam o mosteiro, mas não pode ficar no mosteiro, dentro do mosteiro, a vida inteira. Ou seja, o que Pedro propõe não pode, cara. Vamos fazer uma tenda aqui, vamos armar um acampamento aqui, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é aqui que eu quero ficar, né? Para sempre. Não, o mundo está acontecendo lá fora. E no Sermão do Monte, Jesus faz o quê? Ele diz que nós somos o sal do mundo. Ora, qual é o sentido do sal se ele tiver empacotado, acumulado? Não faz sentido nenhum. O sal ele só faz sentido quando ele está diluído, né? Pega um sal, vai fazer um arroz, pega um sal, coloca ele compactado lá dentro de um saco, joga no arroz, não vai fazer nenhum sentido. O sal só vai fazer sentido se ele tiver diluído. O que Jesus Cristo queria é que nós estivéssemos inseridos, imergidos, diluídos no mundo para fazer a diferença. Então o Evangelho ele nos chama, nos transforma e depois ele não nos retém, ele nos expele, ele nos envia. E a diferença que a gente pode fazer é no mundo, né? A igreja é esse lugar aí que a gente recarrega as baterias. Aqui agora estamos saindo de igreja, a gente recorda sobre a nossa missão, né? E é interessante essa questão da missão, porque acho que já é o terceiro domingo que vem esse tema aqui para nós, né? Dessa questão de nós estarmos no mundo fazendo a diferença, né? Então, a proposta de Pedro é: vamos ficar por aqui mesmo. Mas Jesus Cristo, não, a gente vai descer desse monte. A nossa vida não é só nessa dimensão espiritual, não. A gente vai estar inserido lá no mundo, os nossos afazeres, e lá nós vamos fazer a diferença, né? Então, nós somos luz nas trevas, né? Agora, luz dentro da igreja, que tipo de luz é essa, né? Como que uma luz vai ser percebida se não houver a escuridão, né? Para que haja escuridão, é necessário que a luz adentre esses ambientes escuros, né? Então, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, que é aquele pregador
do século XVIII, que ele dizia assim: ou você é um missionário ou você é um impostor, porque para ele não existia esse negócio, sabe, Rodrigo? Ah, eu fui chamado para ir pregar o evangelho não, eu fui chamado para orar pelos aqueles que estão pregando. Esquece isso. Você vai pregar o Uhum, evangelho com a sua vida, tá? Não tem esse negócio de que eu fui chamado para investir. Eu sou empresário, eu tenho recursos financeiros e eu invisto em missões. Não, você tem que fazer missões. Ou você é um missionário ou você é um impostor, né? E aí missões uhum, também a gente não pode fechar o leque, achar que missionário é o cara que fez as malas dele e foi para Angola, foi para Moçambique, né? Foi para uhum, Etiópia. Não, missionário é você, quando você saiu da sua casa hoje e foi no mercado, né? Não é só ir uhum. para o outro lado do mundo, mas é também ir para o outro lado da rua, né? Então, todos nós temos esse compromisso de não ficar Sim. vivenciando a fé cristã só ali dentro da igreja, como que querendo armar uma barraca ali e eternizar aquele momento espiritual de louvor, de adoração. Vamos ficar aqui agora eternamente. Não, o mundo nos espera lá fora, né? Com os valores de Cristo, sendo Cristo no meio das pessoas, né? Ô Alan, você vinha falando e eu me lembrei também dos nossos bate-papos, né? E algo que você consegue desenvolver muito bem é aquela questão do conceito que as pessoas de dentro da igreja às vezes têm do mundo maldito lá fora, né? Ah, bem E lembrado. você tem uma, você tem uma frase do Veríssimo que você cita. Comenta um pouco sobre isso pra Sim, porque gente. às vezes a gente criou, o Evangelho criou essa dicotomia, né? Mas essa dicotomia ela é mais grega do que judaica, de que existe um mundo maldito e de que existe um mundo sagrado, né? Então, aquele ambiente dentro da igreja é um ambiente sagrado, e quando eu saio no mundo é um ambiente profano, né, Rodrigo? Que é o Uhum, profano e o sagrado. E não, o mundo que está aí é um mundo que foi criado pelo próprio Deus, né? Como sim. isso? Né? Às vezes eu sempre ouço uma coisa ainda falando sobre isso. Um amigo meu, né? A gente estava num seminário, gosto muito dele, ele é lá de São Caetano, e aí ele falou, cara, eu estou falando com o meu pastor lá, porque a minha intenção é abandonar o meu trabalho, e aí eu vou trabalhar só para Deus, né? Então eu estou vendo lá de eu Sim. ficar da igreja bancar o que eu ganho hoje na empresa, e aí eu vou trabalhar só para Deus, e aí minha vida vai melhorar, porque então eu vou fazer só a obra de Deus e tal. Eu falei, não, peraí, cara. Uhum, Lá no seu trabalho você está trabalhando para quem? Para o diabo? uhum. Não, você está no seu trabalho trabalhando para Deus. O seu trabalho faz parte da sua missão, né, Rodrigo? E as pessoas chegam para É nós e verdade. perguntam: você é pastor em tempo parcial ou em tempo integral? A Carol estava Escutei isso comigo, sexta-feira. a Carol estava comigo lá na sabatina lá, né? E os pastores perguntaram para mim: você vai ser pastor por tempo integral ou por tempo ou parcialmente, né? Eu falei, não, eu vou ser por tempo integral. Ah, que bom, a igreja lá do Policé vai sustentar você, você tem uma proposta lá do Maurício. Eu falei, não, mas quando eu estiver na minha empresa, eu não vou deixar de ser pastor. Na Tá minha certo. casa, então tudo, gente, é para Deus, né? É isso que Paulo fala, fazer todas as coisas para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós estamos no mundo e esse mundo não é profano, esse mundo não é maldito, esse mundo é obra da criação criativa de Deus. Agora, só tem um problema, né? Como você lembrou aí, o Fernando Veríssimo fala, o mundo não é ruim, ele só está mal frequentado. E aí a gente faz parte dessa missão. Se ele está mal frequentado, a gente tem que estar inserido nisso para fazer com que fique melhor frequentado. Pessoas melhores, né? Para um mundo melhor também, né? É verdade. Alan, eu lembrei também, acho que 15, 20 dias atrás, teve o Josias aqui lá de Recife conversando com a gente, né? E ele inseriu um conceito muito legal aqui para nós, né? Ele falou que às vezes a gente olha uma montanha, cachoeiras e tudo, e a gente fala, olha, ali está o meio ambiente, né? Mas a vida urbana que a gente está inserido aqui na Grande São Paulo também é um meio ambiente, com as suas características, com a sua peculiaridade e tudo mais. Então, o levar dessa presença de Deus para a vida urbana que a gente está inserido, para a Urbanova, né, para essa nova urbanidade que está sendo nos apresentada, é também um compromisso nosso de salgar esse mundo e de iluminá-lo, né?
Em todas as áreas, né? Inclusive essa do meio ambiente, né? E graças a É. Deus a Urbanova tem essa visão desde o início, né? A gente conhece algumas pessoas aí que tem essa pegada ambientalista, assim, vamos chamar, né? Uhum. E a gente sempre mostrou para eles, ó, nós somos uma igreja que acredita no que você faz, que te apoia, né? Fizemos Uhum. isso com o Dan Robson, fizemos também com o Rony lá em Minas, É. né? Eu acho que é essa missão que a gente desce do monte, né? Que a gente sai da igreja e a gente vai se deparar com essa missão, ela se dá em todas as áreas, na área social, na área psicológica, na área emocional, É no integral, né? casamento, na família. É exatamente é o que a gente chama de missão integral, né? Pela integralidade dos animais, cara. Poxa vida, isso tudo faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus não é ver esse mundo aqui pegar fogo e pronto, novos céus e nova terra. Não, a vontade de Deus é a Uhum. restauração de todas as coisas. Né? E a criação É verdade. geme pela essa manifestação dos filhos de Deus que vão fazer com que esse mundo possa se tornar um lugar melhor em todas as áreas. Né? É verdade. Mais Agora, alguma se a coisa, gente Alana, nesse trecho? espiritualizar e querer ficar só nesse ambiente espiritual, né? E às vezes até as amizades, né? O quanto é importante nós termos amizade com pessoas que não professam a mesma fé que a gente, né? Porque nessa É dinâmica verdade. toda a gente aprende muito e as pessoas também aprendem um outro ponto de vista que é o nosso ponto de vista a partir de Cristo, né? Então vai longe esse assunto aí. E só se pode viver isso descendo do monte, né? Descendo do monte, porque lá no monte é todo mundo, né? Todo mundo É evangélico, né? verdade. Eu não esqueço um dia aqui na piscina do prédio que eu encontrei um amigo meu que era evangélico. Eu falei, pô, cara, que bom que você está aqui. Pera aí que eu vou chamar o outro fulano ali. Você não conhece não, mas ele é pastor também. Vamos chamar ele para vir aqui também. Pô, a piscina vai virar um culto, né? Vai virar uma igreja aqui a piscina, né? Então não é essa a intenção, né? Como diz o Elvis, ele falou uma vez, pô, cara, lá no céu a gente já vai viver com crente, cara. Então aqui na Terra não precisa ser assim, né? É verdade. O Gerson Borges fala também uma frase interessante, viver com cristãos lá no céu ou glória. Viver com eles aqui no mundo é outra história, né? É verdade. Porque a gente precisa dessa polarização, né? A gente precisa estar inserido, mas é claro que É, a gente não pode perder de foco a questão da influência, né? Nós que somos os influenciadores, não as pessoas que são influenciadas pelo mundo, né? Não pelo mundo em si, mas pelo que diz respeito aos valores do mundo, os deuses do mundo, a idolatria do mundo, né? O que tem valor para o mundo não é o que tem valor para nós, né? Então nós temos que estar é verdade. inserido, mas sendo os influenciadores, né? Sendo essa luz, sendo esse sal que Jesus Cristo falou, né? É, eu já falei, eu repito, eu adoro conhecer gente nova. Então, e principalmente pessoa que é decepcionada com a fé, que não tem nenhum compromisso com a fé, adoro. Não só conhecer, como criar vínculos de amizade com essas pessoas. Aprendo muito com elas e sei que também posso ensinar muito. E não tem nada mais gratificante do que, passado algum tempo, a pessoa poder professar, se referir com apreço pela amizade que foi construída, né, ao longo do tempo, sem julgamento, sem E nenhum o tipo de legal é entrave, que né? no decorrer da amizade, você sendo você, né, que é Cristo, Uhum. sempre vamos nos deparar com uma pergunta. Por que sem você, você não precisa falar nada, cara? Cedo ou tarde, né, Uhum. a gente se depara com aquela pergunta. Por que É você é verdade. assim? Né? No que É. você acredita? Né? Por que você fala assim? Você tem algo diferente em você. Como é bom poder receber É. essas perguntas, né? Esse é o conceito de missão do René Padilha, né? Ele fala: missão é viver de tal forma que sua vida suscite perguntas no outro. Então a gente vive Exatamente. de tal forma que a nossa vida, o nosso modo de agir suscite no outro perguntas. Mas por quê? Por que que você é assim? Mas por que desse jeito? Por que dessa forma, né? É só pelo seu simples Exatamente. maneira de viver e de ser, né? Paulo ele fala isso sobre as mulheres, né? Ele fala que as mulheres elas podem ganhar os seus maridos pelo bom trato, não pelo muito falar, É, mas simplesmente pela forma como está vivendo, né? E essa forma como está vivendo vai gerar indagação, vai gerar o evangelho, né? é verdade. Vamos, então Então a fica aqui gente como segunda fazendo lição falando, nossa, né? A sim, primeira, boa. só recapitulando, a primeira é que essa experiência pessoal
ela é fundamental para a vida cristã. E o segundo ponto que a gente falou é que não dá para viver no alto do monte. Os momentos de experiência pessoal eles são importantes, mas o nosso compromisso é com o dia a dia na cidade, nos ambientes onde nós estamos inseridos, né? Então a gente tem esse compromisso de levar luz, de levar sal e de ser esse agente de mudança na cidade, né? Verdade. Eu acho que um último ponto, Rodrigo, para a gente ficar nessas três coisas, né, como você concluiu de novo aí, que é a experiência, a missão, né? Eu acho que a questão da vida cristã, ela não se dá só nesse monte, vivenciando essa Shekinah, essa fumaça, essa voz do alto, né? Esse momento poderoso de espiritualidade, mas esses mesmos discípulos ali, dias depois, né, semanas depois, onde eles estão? Pedro está negando Jesus, está passando pelo vale, João está escondido, né, eles estão com medo, porque Cristo está morrendo crucificado e vai haver uma perseguição agora a todos os que seguiam Jesus. Então a gente percebe essa variação tão comum na vida cristã, em que um dia você está no monte, poderosamente lá, sendo abençoado por Deus e tendo experiências, mas aí depois, no outro dia, você está no vale da sombra da morte, né? Como esteve Pedro, como esteve os apóstolos ali, escondido no cenáculo, com medo, preocupado com o que vai acontecer, né? Que agora eles também vão ter as suas vidas martirizadas, e foi o que realmente aconteceu, com exceção de João. Então a gente percebe isso, a vida cristã é essa vida de altos e baixos. Não adianta você querer também viver só de forma poderosa e sublime e tão boa, porque é uma roda gigante mesmo, né? É verdade. Acho que fica um alerta nosso aqui, né, Alan, nesse sentido, assim, desconfie fortemente se te vender um evangelho que promete apenas momentos de glória, né? Esses momentos existem, eles são bons, são importantes, mas eles não são permanentes. A gente tem na vida cristã, assim como na vida humana, esses períodos de montes, mas também os períodos de vale da sombra da morte, como o Alan mencionou. A certeza que nós temos é que tanto nos montes como no vale da sombra da morte, o teu cajado e a tua vara me guia, e o nosso bom pastor está sempre conosco, né? Sempre com a gente. Por isso o nome dele é Emanuel. É o Deus com a gente, é o Deus do dia a dia, né? Não adianta querer... as pessoas querem dar algum glamour ao evangelho, né? Como vai haver algum glamour se a cruz é de sangue, cara? Se a proposta é que nós carregássemos a nossa cruz, né? Se o próprio Cristo sofreu e padeceu, né? Quem somos nós? Bonhoeffer fala isso. Quem eu sou para querer sofrer menos que Jesus, né? Não posso aceitar uma vida que eu sofra menos que ele, porque não faz sentido isso, né? Então, o sofrimento, ele é inerente, né, à caminhada cristã. Agora, também não somos masoquistas, falar que o cristão é aquele que apanha e apanha e apanha e é assim mesmo a vida, é só sofrimento. Não. Durante a vida nós vamos se encantar por muitas coisas, mas também vamos sofrer por muitas coisas, né? E em todas elas, Deus é o nosso Deus, né? É do Rubem Alves aquele ensinamento que eu e você nos beneficiamos muito, né? De que aprenda a desfrutar as bênçãos que você recebe como gratidão a Cristo, né? Porque a gente tem um conceito que foi herdado de uma leitura um pouco errada do catolicismo, de que Deus ele se alegra com o nosso sofrimento, né? Então a gente fala assim, olha, se eu conseguir uma vaga de emprego, eu vou subir a escada de joelhos. Se eu ele mesmo. conseguir, sei lá, conquistar minha tão sonhada casa própria, eu vou jejuar 15 dias seguidos, enfim.
é sempre uma vitória nossa está associado a um sofrimento que nós devemos nos infligir para agradar ou para agradecer a Deus. Bom, que Deus é esse que se alegra com o nosso sofrimento e que Deus é esse que se alegra com períodos em que nós não estamos bem, né? Então, o Rubem Alves, ele diz assim, olha, por que você não promete algo bom, então? Olha, se eu conseguir uma porta de emprego, eu vou sair com a minha esposa, levá-la para jantar, e nós vamos ter um final de semana numa casa de campo, numa praia, enfim, e fazer isso como glória entregue a Deus também, né? Porque é o que você falou, senão a gente tem a vida cristã também como um masoquismo de um sofrimento que é prazeroso, e não é, né? Se a gente tem isso como conceito da nossa vida cristã, a gente precisa fazer uma releitura daquilo que a gente tem aprendido, porque viver nos cômodos do sofrimento e ter prazer nesses cômodos do sofrimento não é algo normal e natural, né? A gente tem que se alegrar, a gente tem que desfrutar essa vida que é cheia de dádivas que Deus nos deu também. Isso daí é muito importante, cara, porque até um perigo, porque o sofrimento ele é viciante, cara. Tem pessoas que sofrem e não aceitam parar de sofrer, não querem que o seu problema seja resolvido, porque elas querem ter o prazer de sofrer, porque muitas pessoas, quando estão sofrendo, elas têm as suas carências resolvidas. Eu estou sofrendo, está todo mundo me dando atenção, então é isso que eu preciso. Eu preciso de atenção, preciso que as pessoas me percebam, né? Se eu não sou percebido, eu não existo. Então eu preciso de um sofrimento para que eu seja percebido, né? Então as pessoas fazem do sofrimento algo muito, muito viciante. E o cristão, por conta de toda essa cultura que você falou aí, do catolicismo, né, tem essa ideia, né, de que a gente tem que sofrer mesmo e que a vida é isso mesmo. E não, a vida não é só sofrimento, né? Mesmo aquelas pessoas que às vezes nasceram com alguma deficiência física, se elas puderem escolher, às vezes, de não ter vindo para o mundo ou ter vindo para o mundo pelo simples fato de sentir um cheiro, né, um odor de uma comida, de uma flor, de alguma coisa, muitas delas, eu tenho certeza, que fazem a opção, não, prefiro ter tido essa experiência. Então não é tudo sofrimento, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque o sofrimento, às vezes, ele é viciante e às vezes ele norteia a nossa vida, Rodrigo. Já percebeu que às vezes você está vivendo um momento tão feliz na sua vida que a gente pensa assim, pô, daqui a pouco vai dar merda. Porque parece que a gente não pode ter esse momento, cara. Né? É verdade. Às vezes você uma culpa velada, de você estar vivendo um momento bom da sua vida, né? Exatamente. Às vezes você acorda de madrugada e você vai ver seus filhos, cara, na cama. Aí, não sei se acontece só comigo, cara. Você vai lá, cobre o seu filho de madrugada na cama, você fica olhando e fala, meu, vai dar merda, vai ter uma doença, vai... Porque parece que toda coisa boa tem que vir seguida de uma coisa ruim. Não, né, meu? Sim, sim. Deus tem muita coisa boa para nós, Deus está nos abençoando muito, né? Então a gente não tem que ficar premeditando, a gente tem que saber que de fato vai haver dias difíceis e que Deus está com a gente, mas a gente não tem que ficar premeditando o mal toda hora. E outro absurdo, Rodrigo, eu fico até indignado, cara, é a gente pensar que Deus só tem algo para nos ensinar, que nós só temos algo para aprender na luta. Pode ver, qualquer um que está passando por uma dificuldade, a gente fala, mas esse vai ser para a sua vida um momento de grande aprendizado. De fato, vai ser. Mas também, Deus não precisa nos dar luta para nos ensinar nada, não. Né? E a gente tem que perceber que, diante de muitas bênçãos que a gente recebe, Deus também está nos ensinando muito, mas a gente é ignorante, a gente é burro, acha que Deus só está nos ensinando as coisas na luta, que a gente precisa da luta, da provação, da dificuldade para aprender. Ok, mas a gente também aprende diante das bênçãos e dos momentos felizes que nós estamos vivendo. Né? Não é masoquismo também isso, achar que eu preciso da luta para poder aprender alguma coisa na vida, para aprender a dar valor. Agora que você está passando por isso, você vai dar valor. Não, a gente também pode aprender o valor das coisas quando nós temos elas, quando nós podemos gozar delas. Né? Agora nós temos que ficar atento para o aprendizado, né? E não querer tirar ensinamento só dos dias difíceis, mas também saber que é possível tirar ensinamentos dos dias bons, dos dias ensolarados.
É verdade. E eu acho que isso é olhar a vida e a leitura bíblica na sua completude, né? Saber desfrutar bem dos momentos bons e saber também lidar bem nos momentos ruins, em que as coisas não vão bem. Saber sair de um e entrar no outro, né? Não ficar preso nem em um e nem no outro, né? Paulo, ele falou isso muito pra gente, né? Olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter muito e aprendi também a passar necessidade. Mas em todas essas coisas eu tenho sido bem-aventurado. Então eu aprendi a viver com tudo isso, né? Eu acho que é um grande desafio a todos nós, né? E o que você nos coloca aqui nessa sua percepção, Alan, é uma leitura que até nos aponta para os capítulos seguintes, porque foi isso mesmo que aconteceu com esses discípulos, né? Eles viveram esse momento de glória, mas daqui a pouco Pedro está negando Jesus, Jesus está caminhando para ser crucificado, enfim. E nem por isso eles deixaram de vivenciar aquele momento com muita intensidade que eles estavam, né? Verdade. É como Acho que o diz nosso tempo... Salomão, né? Celebre, né? Celebre com a pessoa que você ama, coma um bom prato de comida, enfim, deguste, esteja bem, né? Verdade. Ok, meu irmão, acho que são esses três pontos, então, que eu acho que é importante a gente falar, né, sobre a importância de termos uma experiência, de nós sempre estarmos identificados com a nossa missão de anunciar Cristo e de que a vida é esse lugar de altos e baixos. Legal. Deve estar acabando o nosso tempo aqui. Também acho.